Neste vídeo, continuamos demonstrando propriedade de conjuntos enumeráveis. Provaremos que todo subconjunto de um conjunto enumerável também é enumerável. Também demonstraremos que para provar que um conjunto é enumerável, é necessário e suficiente que exista uma sobrejeção dos naturais neste conjunto. Provaremos esse teorema com dois itens. O primeiro item tem como hipótese o fato do A ser enumerável e você tem uma função de A para B que é uma bijeção. O que a gente quer provar é que B é enumerável. Bom, se B for finito, então, por definição, ele vai ser enumerável. Né? Então, a gente exclui esse caso. Então, vamos supor que B é infinito. Então, como B é infinito, né, e a gente tem, por hipótese, uma bijeção do A para o B, então a gente conclui que o A é infinito também. Como ele já é enumerável, então ele é infinito enumerável. Sendo infinito enumerável, existe uma bijeção, né, de N para A. Né? E aí o que a gente faz? Né? A gente tem uma bijeção do N para A e outra bijeção do A para B, né? Então, a gente compondo essas bijeções, a gente obtém uma bijeção do N para B, tá certo? Então, obtendo essa bijeção, a gente conclui que o B vai ser enumerável. Bom, agora vamos provar o item B. O item B diz que, se o A for um subconjunto do B, então a gente tem esta implicação aqui. Né? Ou seja, o B sendo enumerável, então o A vai ser enumerável. Então, o que isso daqui está te dizendo é que sempre que você pegar um subconjunto de um conjunto enumerável, esse subconjunto também vai ser enumerável. Então, quais são as hipóteses que a gente tem aqui? O A está contido no B, né? E o B é enumerável. O que a gente quer provar é que o A é enumerável também. Ok? Bom, para provar isso, vamos dividir em dois casos de novo, né? Se B é finito, né? Então, o que a gente conclui, né? Como o A é um subconjunto do B, então o A é finito também. Portanto, todo conjunto finito é enumerável, então o A é enumerável. Então, a gente prova a propriedade nesse caso. Vamos supor agora que o B é infinito. Né? Se o B for infinito, né, o A é um subconjunto de B, tem dois casos. Né? O primeiro caso é em que o A é finito. Se isso ocorrer, então não tem nada a se provar, né? Então, A é enumerável, por definição. Então, a gente pode considerar o caso em que o A é infinito. Tá? Que esse aqui é o caso que vai dar mais trabalho. Tá? Então, aqui, tanto A quanto B são infinitos. Né?
Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que o A, ele está contido no B, certo? E o B é enumerável por hipótese. Se ele é enumerável e é infinito, então existe uma bijeção dos naturais no B, certo? Então, existe, né, uma bijeção dos naturais em B. Bom, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente pode trabalhar com a inversa, né? A inversa dessa função também é uma bijeção, né? Então, a gente vai ter, né, que f menos 1 de B em N é bijeção. Em particular, f menos 1 é injetora. Ok? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar essa função e nós vamos restringir o seu domínio ao conjunto A, né? O conjunto A é um subconjunto de B, né? O que significa restringir essa função ao conjunto A? Significa diminuir o domínio da função f menos 1, certo? Mantendo, né, o mesmo contradomínio, né, e mantendo a mesma regra de associação. Então, se você pegar um x aqui, a lei de associação, né, é exatamente a mesma da função f menos 1. A única coisa que estamos fazendo é mesmo diminuir o tamanho do domínio, né? Então, o que acontece? Se essa função aqui ela já pegava elementos diferentes e levava em imagens diferentes, né, porque a função é injetora, o mesmo vai acontecer com a função que teve o seu domínio diminuído, né? Então, essa função aqui é uma função injetora, né? E, portanto, né, ela define uma bijeção do domínio dela no conjunto imagem dela. Porque toda função injetora você pode fazer isso, né? Você joga o contradomínio dela fora, troca pelo conjunto imagem dela e aí você tem uma bijeção, né? Então, obtivemos essa bijeção entre esses dois conjuntos, só que este conjunto aqui, ele é um subconjunto dos naturais, né? Porque ele está contido, o conjunto imagem está contido no contradomínio, né? E nós provamos no vídeo anterior que todo subconjunto dos naturais ele é enumerável. Ou seja, construímos uma bijeção do conjunto A em um conjunto enumerável, certo? Mas aí, pelo primeiro resultado que fizemos aqui, né? Sempre que você tem uma bijeção de um conjunto em um conjunto enumerável, esse conjunto ele também tem que ser enumerável, né? Então, isto prova que o conjunto A é enumerável. Ok? E para provar o último item aqui, né? Repara que este item nada mais, nada menos é que a contrapositiva da implicação anterior, né? Se você negar a tese e implicar no não hipótese, você vai obter exatamente esta implicação. Então, ela também vai ser verdadeira. Portanto, provamos o teorema. Antes de provar o próximo resultado com relação a conjuntos enumeráveis, provaremos este lema, que tem a ver com o conceito de sobrejeção e injeção. Se f for sobrejetora, né, uma função de A para B, então existe uma função de B para A que é injetora. Isso aqui vocês já viram em álgebra 1, mas nós vamos demonstrar novamente aqui.
Como que a gente faz essa demonstração? Bom, dizer que a função f é sobrejetora significa dizer que o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Né? Então, como que a gente vai fazer para poder definir uma função de B para A? Né? Bom, então eu tenho que, dado um y em B, temos que definir o que vai ser a imagem do y pela função g. Né? Então, o que vai ser esse g de y? Né? Então, bom, como esse y está em B, né, e o B é todo o conjunto imagem, então a gente sabe que existe algum x pertencente a A, tal que o y é a imagem desse x. Bom, como que nós vamos definir essa função g, então? Então, nós vamos definir da seguinte forma. A imagem do y pela função g vai ser exatamente esse x aqui, certo? Então, ele é dado por um elemento que a gente escolhe, de forma que quando você faz f de x, o resultado dá y. Ok? É claro que esse elemento x ele pode não ser único, né? Você pode ter aqui, numa sobrejeção, vários elementos cuja imagem seja esse y. Mas aí o que você faz é simplesmente escolher um desses elementos para ser a imagem do y. Tá? Bom, e dessa forma você define a função g. Agora, por que essa função g ela vai ser injetora? Ela vai ser injetora pelo seguinte. Então, vamos pegar y1 diferente de y2 em B. Né? E aí o que a gente quer provar é que a imagem pela g é diferente no y1 e no y2. Bom, o que vai ser o g de y1? O g de y1 ele vai ser um x1, onde o f do x1 dá exatamente o y1, né? E o g do y2, por definição, ele vai ser um x2 que foi escolhido de forma que o f do x2 seja y2. Né? Ora, esses dois caras aqui eles são tomados diferentes. Né? Então, o x1 necessariamente tem que ser diferente do x2. Né? Por quê? O que aconteceria se o x1 fosse igual ao x2? Então, você teria o mesmo elemento tendo duas imagens diferentes, né? O que é impossível para uma função. Portanto, nós concluímos que o x1 é diferente do x2, ou seja, o g do y1 é diferente do g do y2. Então, pegando dois elementos diferentes no domínio, as suas imagens são diferentes. Portanto, g é injetora. Isso prova o lema. Vamos utilizar o lema que acabamos de provar para demonstrar este resultado relacionado a um conjunto A não vazio. Ele diz que são equivalentes. A é enumerável, existe uma função sobrejetora de n em A, existe uma função injetora de A em n. Então, o que esse teorema está dando são outras caracterizações para conjuntos que são enumeráveis. Vamos provar que 1 implica 2, que 2 implica 3 e, por fim, que 3 implica 1. Para provar que 1 implica 2, nossa hipótese é que A é enumerável. Bom, vamos considerar dois casos. O primeiro é aquele em que A é infinito. Se A for infinito, então existe bijeção de n
em A. Bom, se f de n em A é uma bijeção, então existe uma sobrejeção, né? Então f é sobrejeção, né? Porque toda função bijetora é injetora e sobrejetora. Então, com isso, a gente prova esse caso, né? Obtemos uma função sobrejetora de n em A. No caso em que o A é finito, então podemos escrever o A como um conjunto de n elementos. Assim, x1, x2, até xn. Então, a gente pode definir uma sobrejeção de n em A da seguinte forma, né? O 1 vai no x1, o 2 vai no x2 e assim sucessivamente até o n indo no xn. Mas e depois do n, o que a gente faz, né? Bom, para todo k com k maior do que n, a gente manda esse k no x1, por exemplo, né? Então, repara, essa função foi completamente definida, né? E todos os elementos do contradomínio eles estão na imagem. Portanto, f é sobrejeção. Isso prova que 1 implica 2. Para provar que 2 implica 3, isso aqui é praticamente imediato do lema, né? Porque se existe uma função sobrejetora de n em A, né, o lema diz que existe uma função injetora de A em n. Então, essa implicação já está demonstrada. Então, basta provar que 3 implica 1 para que a gente termine a demonstração. Então, aqui a gente tem, por hipótese, que existe uma função de A em n que é injetora. E a gente quer provar que o conjunto A ele é enumerável, né? Bom, repara, se essa função é injetora, então o G define uma bijeção do conjunto A sobre o conjunto imagem da função G, né? Ou seja, você pega a mesma função, só que aí você tira o contradomínio e considera só o conjunto imagem. Com a função G injetora, a função que a gente vai obter no final é uma bijeção. Só que este conjunto imagem ele está contido nos naturais. E nós já vimos que todo subconjunto dos naturais é enumerável. Então, esse conjunto imagem é um conjunto enumerável. Portanto, a gente consegue uma bijeção do conjunto A em um conjunto que é enumerável. Portanto, o conjunto A também vai ser enumerável. E aí isso conclui a prova do teorema. Vamos usar o teorema anterior para dar uma segunda demonstração de que o conjunto n cartesiano n é enumerável. Para isso, vamos definir uma função injetora de n cartesiano n no conjunto dos números naturais. Como isso será feito? G vai associar pares ordenados de números naturais a um número natural. Então, vamos definir G de mn como sendo 2 elevado a m vezes 3 elevado a n. Isso daqui, evidentemente, é um número natural. E se você pegar dois elementos com a mesma imagem, isso vai implicar que 2 elevado a m vezes 3 elevado a n é igual a 2 elevado a m' vezes 3 elevado a n'. Então, nós temos aqui dois números naturais escritos de forma em decomposição em fatores primos. Nós sabemos da álgebra 1
né, da teoria dos números inteiros, que existe o quê? Fatoração única. Ou seja, quando você tem um número natural maior do que 1, a fatoração dele, né, como produto de primos é única. Então, a quantidade de fatores 2 que aparece aqui no primeiro produto tem que ser a mesma quantidade de fatores 2 que aparece no segundo produto. Dessa forma, esses dois expoentes aqui, eles têm que ser iguais. E a mesma coisa podemos dizer para a quantidade de fatores iguais a 3. Então, a quantidade é igual, isso significa que os expoentes são iguais. Se os expoentes são iguais, isso significa que o primeiro par ordenado vai ser igual ao segundo par ordenado. Portanto, essa função g ela vai ser injetora. E como nós construímos uma função injetora do n cartesiano n no conjunto dos números naturais, o que esse teorema diz é que o domínio ele vai ser um conjunto enumerável. Portanto, concluímos que n cartesiano n é enumerável.